falando, não necessariamente a solidão, estar sozinho é um problema, mas o sentimento de solidão é diferente de estar sozinho, né? Quando a gente para pensar um pouco o que pode provocar solidão no ser humano, né? Que situações levam alguém a se sentir com essa tão sozinho a ponto de sofrer com isso, né? Gente, geralmente são várias situações, mas geralmente as mudanças bruscas, as desconexões, né, como por exemplo as mudanças às vezes de habitação, de moradia, um luto por alguém querido, alguém da convivência, finais de relacionamentos amorosos, inclusive, né, às vezes de amizade. Tudo isso são situações que provocam esse sentimento de solidão. E aí eu vou mais a fundo, eu quero trazer vocês para conseguir entender um pouco como se constrói a solidão no ser humano, para que a partir disso vocês entendam como esses fatores ao longo da vida podem contribuir e construir essa solidão, para a gente poder pensar em formas, em recursos de lidar com isso, né? Então, como eu acabei de falar, na fase ao longo da vida, várias situações podem nos causar esse sentimento. Entretanto, em algum momento, aí eu questiono, por isso que eu falei, vamos aprofundar, onde surge a solidão? Qual é a primeira experiência do ser humano de solidão, né? Será que solidão é um sentimento só de adultos? Será que uma criança não sente solidão? Um adolescente não sente solidão? Gente, nosso primeiro encontro com essa temática é o próprio nascimento. Nosso primeiro grande corte, nosso primeiro momento de individualização enquanto sujeito é o nosso nascimento, né? Não é à toa que o nascimento, aparentemente, para as crianças que nascem, inclusive de forma saudável, é um momento que expressa tanta dor, inclusive para a criança, não dor física apenas, mas o choro de um desespero, né? De um desamparo, de uma criança que se desconecta, que até então ela está ali naquele conforto, né, da união com a mamãe na barriga, e de repente esse separar, essa separação uterina, né, do útero da mãe para a criança, é a nossa primeira experiência de solidão. Por quê? Porque ali a gente se sente realmente um ser único, que até então não éramos, não é verdade? Então, pensar sobre isso é pensar que um bebê, quando nasce, né, naturalmente ele vai estar em contato com a solidão, e aí, consequentemente, a partir da mãe, do pai, dos familiares, cuidadores, enfim, e aí vai de acordo, lógico, com cada cenário. Essa criança, até então não mais bebê, mas ao longo da vida ela vai crescendo e vai tendo suas necessidades atendidas, desde as necessidades primárias, né, da comida, da questão do alimento, da bebida, do frio, do calor, do conforto, do desconforto. Então essas necessidades, essas satisfações em relação a essas necessidades, elas vão fazendo com que a criança vá construindo sim um fortalecimento, inclusive psíquico, né? E aí essa questão da solidão, ela não some, mas a partir de cada experiência a partir desse atender de necessidades, a criança ela vai sim conseguindo lidar melhor ou não com esse sentimento. Então, trazendo isso para vocês, por que eu busco estou tentando inclusive como é que eu posso dizer, falar de uma forma menos didática para vocês, para que tenham uma compreensão melhor. Mas a partir desse primeiro contato, né, das primeiras experiências de vida, é que a criança, enquanto construção de um sujeito, ela vai se fortalecendo psiquicamente e vai aprendendo a lidar com essa solidão, que em vários momentos elas vão surgir. Na infância, quando tem a experiência escolar, que a criança fica na escola, existe uma falta ali daquele aconchego da casa, dos pais, e aí vem esse sentimento de solidão, né? Tá na escola com crianças, com professores, mas a criança se sente só, né? Na fase da adolescência também a gente vê isso, e é um sentimento que a gente passa a vida toda, vai nos seguir durante toda a vida, né? A diferença é que, gente, na grande maioria das vezes, né, essa sensação, quando o ser humano vai ao longo da vida, paralelo a essas experiências, trazendo, vamos dizer assim, experiências recheadas nessa bagagem psíquica, né, nessa bagagem emocional, acaba que a criança, enquanto sujeito, vai crescendo e o adulto, na sua totalidade, ele vai se tornando cada vez mais fortalecido. Ele consegue sobrepor, inclusive,
a dor da falta que provoca essa solidão, com lembranças, com bagagens afetivas que fortalecem essa pessoa ao longo da vida. Então, por isso que é tão importante, nos primeiros anos de vida, nós termos um conceito familiar, um seio familiar, na verdade, bem elaborado, bem fortalecido, né? Com base em diálogos, em afetividade, com limites, enfim, com todos aqueles recursos que a gente acaba, em outro momento a gente pode conversar mais sobre isso, mas por isso que é tão importante. Porque uma criança acaba sendo, na verdade, a gente carrega essa criança quando a gente cresce, a gente não desconecta, né? A gente evolui, a gente amadurece, mas as nossas experiências estão lá, tá? Gente, eu tô sendo clara para vocês, eu preciso falar um pouco dessa questão didática, porque solidão, de modo geral, ela é uma coisa muito abstrata, né? Ela é um sentir, na verdade. Né? Não existe, às vezes você olha, inclusive eu coloquei uma fotografia, um slidezinho para vocês num post ao longo da semana, falando justamente sobre essa questão de uma pessoa estar sozinha. E é muito interessante vocês entenderem que esse estar só, não necessariamente, como eu falei, é uma solidão. A solidão, na verdade, ela é um encontro com nós mesmos. Né? Você estar sozinho é você estar com suas lembranças, com suas próprias experiências, né? Por isso que eu falei, com a sua bagagem afetiva. Por isso que para alguns é tão difícil, né? E para outros pode ser até mesmo uma necessidade. Quem não já viu alguém falando, meu Deus, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso ficar só, a vida corrida, e isso pontualmente, seja por qualquer motivo, isso não é problema, né? O problema é quando essa solidão ela é recorrente, ela ocorre de forma mais frequente na vida das pessoas e causa principalmente sofrimento, né? Comprometendo o dia a dia, as relações, enfim. E tudo que de modo geral as pessoas acabam precisando produzir, seja de forma afetiva ou do trabalho, enfim, e por aí vai. Tá bom? Então, inicialmente, falar sobre solidão, como eu falei para vocês, a construção dela, ela vem muito na história de cada pessoa. Então, o desenvolvimento desse perfil, que tem essa predisposição, vamos dizer assim, a sentir-se solitário, na maioria das vezes, ele vem muito das faltas, porque somos seres de faltas, né? Todo ser humano, de modo geral, é construído também a partir das suas faltas, né? Estamos sempre querendo algo. E aí, quando a gente passa por faltas traumáticas, né, ao longo da nossa vida, a gente passa a não perceber o que temos. E aí, quando a gente foca no que realmente falta, no que a gente não tem, vem a sensação de vazio. E isso muitas vezes provoca sim a solidão, que na fase adulta, quando vem sinalizar de repente algum transtorno, ela não necessariamente ela tem motivo lógico, tá, gente? Essa coisa, por exemplo, eu estou rodeado de gente, não consigo conviver bem com as pessoas, porque por mais que elas estejam próximas a mim, eu não consigo me sentir bem, não consigo me sentir compreendido. A solidão ela tem muito disso, da dificuldade de compreensão. Então, inclusive, vai a primeira dica. Se alguém tem essa necessidade, esse problema em relação à solidão, é muito interessante que busque ser compreendido, que busque amizades, que busque relações de modo gerais, que consiga fortalecer, na verdade, vínculos que tornem essa compreensão mais facilitada, tá bom? Oi, Rose, boa noite. Pessoal chegando aqui, algumas coisas eu já me antecipei, já estou bem avançado, tá, gente? Mas, inclusive, por que eu trouxe essa questão do medo da solidão? Porque, como eu já falei, vários transtornos, eles têm como base, como sinalizador esse medo, né? Essa solidão, inclusive. E aí, assim, pensar nessa reserva cognitiva, como eu já falei, como eu expliquei para vocês antes, é muito interessante. É muito interessante compreender a importância dessas reservas. Mas e aí? Estou maduro, estou adulto e descobri que eu tenho esse perfil, que com facilidade eu me sinto só, que a solidão me amedronta. E aí o que eu posso fazer? Né? Estou condenado por isso? Claro que não, gente. Inclusive, a psicoterapia, no trabalho que nós fazemos ao longo da psicoterapia, é justamente para ajudar na compreensão. Como eu falei anteriormente, a questão dessas faltas, não necessariamente o sentimento de falta e de solidão quer dizer que alguém realmente faltou com você.
Por que eu estou trazendo isso? Vou trazer um exemplo, por exemplo, de pais, né? Quem nunca ouviu aquele pai ou aquela mãe que fala: nossa, eu dei tudo que eu tive pro meu filho, eu não sei por que ele é assim, né? Eu dei tudo. Aí vem os questionamentos: que tudo é esse, né? Esse tudo que é questionado, que é indagado por esses pais, muitas vezes, como eu estou dando aqui o exemplo. Será que esse tudo complementa as satisfações dessa criança que está do outro lado sinalizando com algum tipo de comportamento? Então, quando eu falo isso, é justamente para tentar passar para vocês que ao longo da psicoterapia, para a gente trabalhar essas questões da solidão, a gente trabalha justamente esses olhares de como a criança, de como ao longo da vida, enquanto criança ou enquanto adolescente, ou até mesmo na fase adulta, você passa a exigir e a cobrar do outro o que muitas vezes você idealiza, o que se torna uma necessidade para você, e o que é necessidade para você nem sempre é necessidade para o outro que está ali cuidando, que está ali se relacionando, tá bom? Algumas pessoas estão chegando. Quem perdeu o iniciozinho, estou resumindo, estou trazendo de modo geral algumas coisas, mas no final eu sempre deixo salva, tá, gente? Então quem não conseguir ver tudo do começo da live pra cá, que não compreender, e podem também fazer questionamentos, tá bom? Qualquer coisa, no finalzinho eu sempre deixo um tempinho para responder para vocês em relação a qualquer dúvida que não fique bem compreendido, tá bom? Então, como eu falei, uma das formas de lidar com isso, chegou a fase adulta e aí eu não consigo lidar com isso, me percebo numa solidão, num sentimento e quero me proteger disso. Gente, inicialmente, se você identifica que pode ser sinalizador de alguma patologia, buscar cuidados, né? Principalmente em relação aos profissionais, porque solidão, inclusive, em alguns países, já se coloca como problema de saúde pública, tá? Tem, inclusive, no Reino Unido, um ministério, né? Como aqui a gente tem os ministérios do trabalho, lá tem um ministério da solidão, olha só, né? Porque a situação, e olha que em país de primeiro mundo, né? Às vezes a questão cultural também acaba influenciando pela dificuldade que as pessoas têm justamente de ter essa afetividade, de ter esses vínculos bem fortalecidos. E isso acaba favorecendo um ambiente que provoca esse sentimento de solidão, tá bom? Mas, como eu falei, algumas dicas de repente para quem se depara com esse sentimento, né? Adaptar de repente alguns recursos pessoais dentro da personalidade de cada pessoa, que abra mais o leque em relação às relações, no contexto das relações, sejam familiares, sejam com amizades, né? As próprias questões amorosas. Então, aprender, na verdade, a se aprofundar mais nas relações, porque muitas vezes a solidão acontece, a gente acha que, e de fato é uma coisa muito pessoal, né? Mas como eu falei, existe muita dificuldade da sensação de compreensão do outro. Então, às vezes, você mesmo, por se sentir muito inibido, você constrói esse muro e dificulta o acesso de outras pessoas a você mesmo, né? A quem realmente você é. Então, é muito interessante que a gente consiga ser verdadeiro nas nossas relações, porque isso ajuda também a espantar, vamos dizer assim, esse sentimento de solidão a partir dessas relações. Porque, como eu falei, nós, seres humanos, de modo geral, nós somos seres que nós somos sociáveis, né? Nós nascemos para conviver uns com os outros. Então a solidão, de fato, ela não é de forma exagerada, ela não é saudável. O importante é que a gente aprenda a lidar com isso, né? Em momentos que a gente precisa realmente ficar mais só, às vezes de acordo com cada dificuldade emocional ou com cada experiência que se vive. É até um momento estruturante na vida de algumas pessoas passar por essa situação de estar só. A situação é que a gente precisa filtrar e ver que situação pede, exige esse tempo para mim mesmo, né? E quando isso nos assusta. Porque o medo da solidão, tem muita gente que fala, eu tenho medo de terminar só, né? A gente vê muitas pessoas, às vezes pessoas que estão solteiras, às vezes a questão amorosa, tem muito esse medo de estar só. Mas o medo de estar só, o medo de terminar, de morrer só, como eu já ouvi falar, é o medo, na verdade, de estar com você mesmo, né?
Então, desenvolver recursos, independente de estar com o outro ou não, desenvolver atividades ao longo do dia, que você possa curtir e ser produtivo com você mesmo, seja atividades manuais, quem gosta de leitura, de quem gosta de escrever, na verdade, de tentar aproveitar esse tempo só, né, para algumas pessoas que têm essa dificuldade, tentar aproveitar esse tempo só para realmente tentar produzir em cima disso. O que é que eu posso aproveitar sozinho, né? Mas a partir disso tentar compreender, peraí, o que é que não está bem, né? O que é que me apavora tanto? Então, uma das melhores formas de lidar com esse medo da solidão é tentar, na verdade, se conhecer melhor, né? Valorizar, na verdade, o que você tem de qualidade. E para fazer isso, pessoal, não tem outro jeito. É o autoconhecimento, é o cultivar, na verdade, amor próprio, é a valorização em relação à autoestima, né? Que tudo isso está muito construído a partir de uma construção psíquica fortalecida, né? De uma estrutura psíquica fortalecida, na verdade. Tá bom, gente? De modo geral é isso. Existem outras dicas que a gente pode estar trazendo. A questão da internet hoje provoca muito essa sensação de solidão, né? Eu coloquei inclusive no story, a gente vê hoje é tudo muito rápido, né? As coisas são muito imediatas, muitas informações e às vezes esse excesso angustia, né? Se fechar muitas vezes para redes sociais, para esse mundo digital, a gente acaba abrindo mão dessas relações, dessa pessoalidade que é necessária do ser humano. Como eu falei, às vezes as pessoas que a gente vê muito, adolescentes viciados em jogos, ou até mesmo na própria internet, para o próprio adulto isso é muito difícil. Mas é porque isso acaba se sobrepondo às relações. E isso não deve se sobrepor, porque a partir do momento que essas situações, essas atividades individualizadas, elas se sobrepõem, elas tomam uma proporção mais significativa na vida das pessoas, ela acaba tirando você de situações de sociabilidade que são necessárias para qualquer ser humano, tá bom, gente? Óbvio que cada um no seu perfil, uns mais e outros menos, mas o equilíbrio dessa medida aí, desse termômetro, é muito importante para que a gente se proteja, inclusive, de outros transtornos afetivos, tá bom? Então, por fim, em relação a dicas, né, como eu falei, para a gente se proteger desse medo, nos aceitarmos, né, aceitar como você é, não estar se comparando muito ao outro. Às vezes uma pessoa é super extrovertida, você admira, e aí acaba se comparando, porque a vida daquela pessoa é mais badalada, ela tem mais amigos. Mas respeite também a sua individualidade, o seu perfil. Às vezes, para uma pessoa mais introvertida, você não precisa de um grupo grande, numeroso de amigos. Você precisa de pessoas que convivam com você de forma verdadeira, de forma íntima, né? E aí, claro que isso vai se encaixando diante de cada contexto, de cada forma que vai se mantendo aí as relações na vida de cada pessoa, tá bom? Mas é isso, gente, essa solidez, como eu falei inicialmente, essa forma sólida nos primeiros anos de vida, ela acaba, fica até meio que um trocadilho, né? Mas a forma sólida como a gente constrói a infância e os primeiros anos de vida, ele acaba nos expulsando um pouco, nos protegendo um pouco desse sentimento de solidão. Mas aí, como eu falei, a partir do momento que você se percebe nesse medo, e aí o que eu faço? Não, gente, inicialmente, como eu falei, é buscar se acertar, se entender consigo mesmo, né? E a partir desse entendimento e dessa conscientização, buscar recursos, tanto no caso, a psicologia pode se ajudar muito nisso, tanto em relação à psicologia, como em artifícios também, como eu acabei de falar, desenvolver atividades, descobrir suas próprias qualidades, cuidar mais de você mesmo, cultivar o amor próprio, que é tão difícil para algumas pessoas, né? Mas que é necessário para que esse contexto solidão, ele não amedronte tanto as pessoas, tá bom? Eu acho que de modo geral eu trouxe já para vocês sobre as formas como a gente pode se proteger disso, né? Como pode ser, inclusive, como a solidão, como estar sozinho pode ser produtivo, que pode sim ser produtivo, mas de fato temos que ter atenção quando essa solidão ela pode nos provocar, nos sinalizar algum tipo de doença, tá bom, gente? Mas de modo geral, como eu falei para vocês,
buscar esse autoconhecimento, focar mais no que nós tivemos, inclusive, ao longo da nossa vida enquanto excesso, né? Porque tem muito disso. Como eu falei para vocês, a construção psíquica, ela vem muito, lógico, junto a outros fatores, mas ela se constrói muito também a partir dessas questões, dessa necessidade que vem sendo atendida, né, nos primeiros anos de vida da criança. Então, o fato da criança muitas vezes passar por situações traumáticas e não ter essas necessidades atendidas, acaba tirando o foco do que foi de fato atendido enquanto necessidade. Então, é muito bacana quando a gente, inclusive, busca esse autoconhecimento para compreender que temos sim, todos nós temos reserva cognitiva que podemos aproveitar, que podemos valorizar, né? Todos nós somos construídos por defeitos, por qualidades, e quando a gente consegue equilibrar isso, quando a gente consegue encontrar realmente o eixo, né, dessas personalidades, da nossa personalidade, é o caminho exatamente da gente, peraí, por que eu tenho tanto medo de ficar só, né? Eu posso sim ficar comigo mesmo, porque o estar só é isso, é estar com você mesmo, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigada. Maria Cláudia está aqui presente. Oi, Clenilson, boa noite. Obrigada a vocês que chegaram agora, que de repente, quem quiser dividir, inclusive, né, experiência, quem quiser trazer aqui alguma coisa a respeito desse sentimento de solidão. Alguém aqui se sente só, tem esse sentimento de solidão como algo temeroso? Ou aqui as pessoas que estão assistindo hoje têm essa maneira de lidar tranquila em relação à solidão, gente? Porque tá todo mundo muito caladinho, muito atento aqui a tudo que eu tô falando, né? Mas eu espero que vocês estejam compreendendo. Eu achei interessante trazer um pouco a parte didática acerca como eu falei, né, da construção da solidão, como se constrói na visão psicanalítica, de forma breve, lógico, mas para que a gente, como eu disse, para que a gente consiga entender, peraí, por que eu me sinto tão só? Lógico que aqui nesse espaço a gente não vai conseguir fazer psicoterapia com as pessoas dessa forma, mas é um espaço que o principal intuito, gente, é esse, é a gente despertar um pouco para o que pode ser um questionamento na vida de cada um de vocês, o que pode ser melhorado, onde eu posso estar contribuindo, inclusive, para o adoecimento das minhas relações. E aí, quando a gente consegue lidar, inclusive, com essas questões individuais, como é o caso da solidão, né? Ter medo, saber lidar, isso com certeza vai impactar no dia a dia das pessoas e vai produzir aí relações muito mais saudáveis, tá bom? Mas é isso, gente, eu acredito que eu posso encerrar. Quero agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui, tá bom? Quem de repente não quiser se expor, geralmente no finalzinho sempre ocorre de chegar alguma mensagem no direct e aí eu respondo. Prefiro muitas vezes responder aqui pela oralidade, né? É muito mais fácil a gente responder perguntas pela oralidade, mas eu entendo também que para algumas pessoas às vezes é um pouco constrangedor, não quer se expor, mas aí a gente vai tentando esclarecer o que é possível, tá bom? Andréia, boa noite, chegou no finalzinho, eu tô encerrando já, mas vou deixar a live salva, tá bom? Por 24 horas. Quem não assistiu agora e quem de repente outros temas, inclusive, quem algum tema que não acompanhou, que tem um canal, geralmente eu deixo salva por 24 horas inicialmente. E aí, inclusive lá no canal tem outros temas, quem quiser de repente conhecer sobre depressão, ansiedade, pânico, tem também outros bate-papos aqui, outros temas que a gente andou conversando, tá bom? Oi, Claudinha lá de Pernambuco, está sempre por aqui. Pois é, algumas pessoas só puderam chegar agora, não tem problema, eu tô justamente falando isso, vocês podem ver depois, tá bom? Só não vão poder mais fazer as perguntas aqui ao vivo, mas o importante é passar para vocês esse conteúdo e plantar aí a sementinha para que vocês consigam ter esse olhar atento, tá bom? E é isso, gente, agradeço mais uma vez. Márcia tá aqui contribuindo. Tem pessoas que acham gostar de viver. É interessante, Márcia está aqui falando justamente que ela gosta muito de estar com pessoas. É muito interessante a gente usar as tecnologias ao nosso favor, né? Hoje, infelizmente, o que ocorre é que existe aí uma dificuldade de saber lidar bem, mas saber lidar com essa questão tecnológica, com o celular, com as redes sociais, para que ela seja uma mediadora. Eu vejo muito isso, as pessoas convivem, às vezes, na época escolar, né? E aí fazem os grupos. Mas assim, é muito importante quando esses recursos eles passam a ser realmente mediadores de contato, né? Você ligar às vezes para aquela amiga, perguntar como é que está, marcar aquele encontro.
muitas vezes a gente se habitua a manter o tempo todo as relações pelo celular. E isso é que é complicado, né? Mas a gente saber usar de forma saudável, isso aí sem dúvida, é um fator, é um ponto forte, viu, Márcia? E outra coisa, a gente acaba se protegendo também, né, do adoecimento mental que às vezes ocorre. Mas é isso aí mesmo, viu? É saber usar essa tecnologia a seu favor. Mas alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar, quer comentar, trocar experiência? Eu perguntei aqui se alguém tinha medo da solidão, ficou todo mundo caladinho, né? E aí, será que realmente ninguém tem medo da solidão, né? Fica aí o questionamento e a reflexão para vocês, né? Que medo é esse de se encontrar com vocês mesmos, né? De estarem sozinhos. Claudinha Leal tá aqui sugerindo que podíamos falar de outros medos. Medo de perseguição, medo de violência. O medo, na verdade, ele está muito presente em várias patologias, né? Assim como a solidão. E, na verdade, o foco hoje foi muito a solidão, porque, como eu falei, ela acabou vindo disfarçado em vários outros directs, entende? E quando eu coloquei aqui a sugestão, muitas pessoas acharam positivo, mas o medo, ele também está presente, né? O pânico que a gente vê, o transtorno de pânico, as ansiedades, elas estão muito permeadas pelo medo, né? Que aí, claro que em outros momentos a gente tem o pânico de modo geral, né? Que é o medo por tudo, mas existe também dentro do transtorno de ansiedade medos direcionados, né? Que aí são aqueles medos, por exemplo, gente que tem a fobia, né? Que são as fobias, na verdade. Fobia, às vezes, por barata, eu conheço uma pessoa que tem fobia por palhaço. Então, assim, são fobias que ao longo da vida, a partir das experiências, né? Às vezes uma experiência traumática, enfim, o inconsciente registra aí de alguma forma que não fica muito saudável, mas a gente pode sim, Claudinha, conversar em outro momento, tá? É verdade, foi justamente o que a gente conversou aqui. A solidão, ela é importante, não necessariamente, Claudinha, a solidão. Na verdade, o estar sozinho, ele não é um problema de você, às vezes, querer ter essa necessidade de estar sozinho. Mas o sentimento de tristeza, de solidão, é o que torna isso um problema, né? Às vezes, inclusive, você precisa viver esse sentimento. Como eu falei, um luto, um final de um relacionamento. Às vezes a solidão, ela é necessária para que você se recupere a partir disso. Você às vezes está passando por algum problema mais sério, né? Enfim, nas relações ou na vida pessoal. E aí esse fechar-se um pouco, esse isolamento, ele muitas vezes ele pode sim ser estruturante. A questão a gente precisa filtrar quando esse sentimento de solidão, ele é um sinalizador de algum outro transtorno, de algum outro problema, tá bom? Suzy tá aqui, boa noite, Suzy. Obrigada, linda. A gente já tá aqui, já faz o quê? Uns 30 minutos já, gente. Então eu também não vou poder demorar muito. Não me imagino na solidão, jamais, Célia. Que bom. Olha só, Célia tá dizendo jamais se imagina na solidão. Mas, Célia, me responda uma coisa, se você conseguir, lógico, de forma breve. O que você faz? Como é pra você? Você disse que não se imagina. Certamente você deve ser uma pessoa mais expansiva, gosta de conversar, né? As pessoas às vezes usam muito esses recursos para estar sempre envolvida, né? Para estar sempre rodeada de pessoas queridas que gostam. E aí essa é uma das formas. Fala pra gente, Célia, divida aqui com as pessoas o segredo aí para conseguir se driblar essa solidão, tá? O importante também é a qualidade de pessoas com quem vamos nos acompanhar, com certeza, mas estar com a gente mesmo é bom. É isso mesmo, completamente correta, Claudinha. Não é quantidade, é qualidade, né? Às vezes você, como eu falei, às vezes uma pessoa até mais introspectiva, ela pode sim ter um grupo menor de amigos e não necessariamente ela ser uma pessoa solitária, né? Mas é uma forma de respeitar e se dar bem consigo mesmo, com esse perfil que é próprio de cada pessoa, tá bom? Olha aí, acertei, né, Célia? A Célia falou aqui pra gente, é muito expansiva. Naturalmente, as pessoas mais expansivas, elas acabam conseguindo se proteger mais desse medo, porque elas conseguem manter mais esses vínculos, né? Mas isso não é um fator determinante para as pessoas mais inibidas, né, que estão aqui hoje. É importante falar que existem, como eu acabei de falar, dicas, recursos que podem também ajudar, tá bom? Célia tá aqui falando pra gente, ó, veja a beleza da vida em tudo, inclusive no luto. Olha aí, Célia, que lindo, que amadurecimento, viu?
Mas é isso. Inclusive, gente, uma coisinha também importante. Essa questão do medo da solidão, ela está muito ligada à imaturidade psíquica, né? Geralmente, quanto mais maturidade, quanto mais evolução, mais você aprende a lidar melhor com essa solidão consigo mesmo, com esse estar sozinha. E aí vejam que essa construção, como eu falei, né, lá de trás, desde as primeiras experiências, elas são determinantes e isso vai justamente nos afirmar isso, né? Que quanto mais perdido, quanto mais inseguro nós estamos, mais nós precisamos desse contato, dessa dependência com o outro. Inclusive essas pessoas que têm esse perfil de maior predisposição à solidão, elas acabam, quando conseguem se dar bem em algum relacionamento, elas acabam se envolvendo de forma muito mais intensa, né? Tornando muitas vezes dependente. Por quê? Porque ela acaba ofuscando o que de fato ela tem para viver, na verdade, a vida do outro. E aí, assim, quando esse outro sai, seja por qualquer motivo, a solidão acaba sendo uma coisa amedrontadora, porque a pessoa não se encontrou consigo mesma. Então, olha aí a importância justamente em todas as relações de você estar com o outro, mas de você também conseguir relacionar-se bem consigo mesmo, né? Como eu falei. É isso mesmo, Célia, que bom, que bonito ouvir alguém falar assim, parabéns, viu? Célia tá falando aqui pra gente, ó, que só vai levar da terra as emoções que vivenciou. Muito bem, é isso aí. Claudinha tá falando aqui, medo do ninho vazio, seria um tema muito, muito importante. Vamos falar na próxima ronda. Olha só, gente, se vocês pararem para pensar um pouco, a síndrome do ninho vazio, ela tem muito a ver com a questão da solidão. Existe uma sensação de solidão instalada aí na síndrome do ninho vazio, né? Aquela sensação de desamparo, não o desamparo de ser cuidado, mas justamente de não poder mais cuidar. Então, claro que a gente pode se aprofundar sim, Claudinha, em outro momento, mas se você pegar algumas coisas que a gente já conversou sobre solidão, você vai ver que isso pode ajudar, inclusive, a se encontrar um pouco com essa síndrome, né? Com a questão da síndrome do ninho vazio. Né? Que necessidade é essa, que necessidade materna é essa, que você precisa tanto estar ainda satisfazendo a partir desses filhos, né? Isso diz muito das faltas de cada mãe, de cada pai, enfim, de quem vive essa experiência, tá bom? Gente, muito obrigada.